Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Amém? Aqui quem vos fala é vosso irmão e amigo Paulo Fernando. Hoje nós não estamos no Devocional Diário, nós não estamos também só no nosso canal do YouTube, mas nós estamos aqui em agradecimento ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao nosso Deus Altíssimo, pelo 8º ano que o Senhor está concedendo a missão Ressignificar. E eu queria deixar aos meus nobres irmãos e irmãs, amigos e amigas, um breve testemunho de tudo que o Senhor tem feito, tem trabalhado na nossa vida, de tudo que o Senhor tem operado na minha vida, na vida da minha família e na vida dos meus irmãos e irmãs. O Senhor tem mudado, tem feito, tem operado e foi significativo e de fato uma verdade a mudança a partir do momento em que eu e minha família prestamos obediência e começamos a caminhar dentro deste ministério pela direção, pela ordenância e alinhamento para com o Senhor. E nós estamos aqui para desfrutar deste 8º ano de muitas bênçãos e maravilhas, de construção, de crescimento, de amadurecimento, de correção, de muita mudança, mas ainda assim de muito esforço para estarmos genuinamente sendo transformados pela palavra. Grandes coisas aconteceram, mudanças locais, situações, trabalho, muitas portas abertas, mas também aquelas que tinham que ser fechadas, mas muito ainda para ser corrigido aqui em nós, dentro do nosso coração e nas nossas vidas. A seguir nós vamos estar trilhando uma pregação abençoada, que foi uma das que me marcou e tem marcado também a tantos outros, e eu espero que marque a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Siga o culto e compartilha, e vamos ter essa reprise desse 8º ano, dessas palavras memoráveis que estão ainda marcadas em nosso coração e foram um divisor de águas nas nossas vidas, e esperamos que seja na sua também. Um forte abraço, cheiro, um beijo como eu sempre vos deixo, tamo junto, amém? Calma, só um pouquinho. O vídeo já vai começar. Então se entende que há uma mentalidade escravizada pelo impedimento. Eu não posso fazer isso. Eu não posso tirar a pedra. Eu não consigo fazer aquilo. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Um homem que não tem a revelação de Deus na sua vida não pode lutar contra uma mentalidade escravizada. Presença, Senhor, eu quero aproveitar todo esse comentário do Cleito, do Paulo, e eu quero clamar, Senhor, pela irmã Juscelia. Eu creio que não seja à toa que nós estamos com uma serva do Senhor ali na Colômbia, naquele convento. Nós não sabemos os teus planos, mas o Senhor tem planos. E nós queremos pedir, Senhor, em favor da vida dela, em favor do lugar aonde ela está. Deus, já foi tomado uma vez por miliciano as terras para que eles pudessem se esconder ali. Deus, eu não sei muito como foi a situação, mas ficou alguns dias aquele lugar nas mãos da milícia. E eu quero pedir a proteção do Senhor. Cerque aquele lugar com os teus anjos.
Deus, guarde aquelas famílias que ali estão, guarde aquelas mulheres que estão, Senhor, se doando a Ti em favor do próximo ali naquele lugar. Guarde a vida, Senhor, daquele que está dirigindo aquele convento, na direção, Deus, daquele lugar. Guarde, Pai. Guarde, Senhor, debaixo das Tuas asas. Visite a irmã Juscelia neste momento. O ponto de ligação da Colômbia, Brasil, Missão Ressignificar, é a irmã Juscelia. Nós não sabemos o para quê, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E nós, como igreja, cobrimos a vida dela neste momento de oração. Clamamos a Ti em favor da irmã Juscelia, em favor de todos que estão ali naquele convento, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Pai, eu quero orar pela minha vida mais uma vez. Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Humanamente falando, nada eu tenho para oferecer. Neste momento, Deus, eu me coloco diante da Tua presença, diante do Teu altar. E que minha vida, Senhor, seja aceita por Ti como uma oferta agradável. Em nome de Jesus. Amém. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Se você está chegando agora, se é a sua primeira vez no nosso canal, seja bem-vindo. Divulgue, compartilhe. Visite também as nossas outras redes sociais. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 29. Gênesis, capítulo 29. Amém? Gênesis capítulo 29, só o primeiro versículo diz assim: Então seguiu viagem Jacó e chegou à terra dos filhos do Oriente. Aleluia! A narrativa conta que Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú. A sua mãe fez, como diz na nossa terra, um arrumadinho para que ele... um arrumadinho, Paulo, lá na Bahia fala bem assim, um arrumadinho, para que Jacó, o filho dela, caçula, tomasse o lugar de Esaú, seu irmão, na bênção da qual o teu pai ia dar. E Esaú descobriu que Jacó recebeu a bênção que era para ser dele, o filho primogênito. Esaú ficou muito enraivecido e ele jurou que quando o pai dele morresse, ele iria matar Jacó porque tomou a bênção que era dele. Então a sua mãe teve uma outra ideia, pediu que ele fosse embora daquele lugar e fosse procurar o irmão dela, Labão. E em Gênesis capítulo 9 conta essa saída, né? Ele chegando neste lugar. Gênesis capítulo 29 conta ele chegando neste lugar. Jacó tinha um destino. E qual era o destino de Jacó? Jacó saiu do seio da família dele para ir à casa de Labão. Então, o destino de Jacó era a casa de Labão, o tio de sua mãe Rebeca. Todo destino tem um caminho. Jacó trilhou o caminho do deserto. A palavra diz no 28, no capítulo 28 de Gênesis, que ele passa pelo deserto.
todo caminho também tem uma parada. Ninguém consegue trilhar um caminho direto. Precisa parar. Parar para beber água, parar para se refrescar, parar para descansar os pés. Precisa ter uma parada. E nessa parada, a gente lembra bem que Cleiton cita muito de Davi. Davi foi lutar contra os amalequitas e quando ele retorna para Ziclag, foi tomada, os amalequitas queimaram a cidade, levaram cativo suas mulheres, seus filhos, e quando ele retorna, ele encontra esse cenário terrível, foi um cenário assim de pura destruição, a cidade queimada. E Davi vai e ele pergunta ao Senhor se era para ele perseguir aquele povo que levou cativo a família dele. O Senhor diz, vai sim, persegue ele, vou alcançar sim, vai alcançar. E nesse caminho que Davi trilha, isso falando de destino, Davi sai de Ziclag e vai atrás dos amalequitas salvar sua família. Então ele tinha um destino, ele tinha um caminho. Houve uma parada. E quem lembra da parada que houve nesse destino de Davi? Sim, Davi encontra um egípcio doente que foi abandonado pelo seu senhor. E esse egípcio, esse anônimo, como o Cleito gosta muito de citar, os anônimos da Bíblia, esse anônimo deu a Davi toda a informação de onde estava o povo, de onde estava todo mundo, e Davi chega de surpresa, salva toda a família e é aquela história linda, né? Então, todo caminho, todo destino tem um caminho e todo caminho tem uma parada. Eu não sei que caminho, Paulo Fernando, você está trilhando, mas talvez você esteja numa parada neste momento. E você precisa ter discernimento do que fazer nessa parada na sua vida. Aonde nós pecamos, nisso. Acontece o destino, tem o caminho e acontece uma parada. E nós não sabemos o que vamos fazer na parada. Muitas das vezes ficamos ali boiando, perdendo tempo, sem saber o que fazer. Davi, na direção de Deus, assim que viu aquele egípcio, tão somente ele deu de beber para aquele homem, ele deu de comer para aquele homem que ficou 3 dias doente, e a sorte de Davi foi ter alimentado aquele homem para que ele recobrasse as forças e desse a ele a direção certa. Porque senão ele ia ficar caminhando no deserto ali, aqui, e ia perder muito tempo. Mas aquela parada na vida de Davi foi fundamental para ele chegar no destino certo onde estavam os inimigos. Então, todo destino tem um caminho e todo caminho tem uma parada. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Essa história de Davi se encontra em 1 Samuel, capítulo 30. Depois você acompanha em casa. Aleluia. Glória a Deus. Então Jacó diz que ele seguiu viagem e chegou à terra dos filhos de Oriente, do Oriente. Jacó também tinha uma direção. Jacó também trilhou um caminho. Né? Então, o caminho, disposição. Ele se dispôs a trilhar aquele caminho. A palavra diz que ele olhou ao Oriente, né, o horizonte, então encontrou uma direção. Ele procurou saber para onde ele ia, se era aquele caminho mesmo que ele ia trilhar. Então ele olhou o horizonte e ele viu que realmente era aquele caminho. A palavra diz no Salmo 123, eis que como os olhos dos servos atentam para as mãos do seu Senhor e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor, o nosso Deus. Então, quando ele olha ao horizonte, ele está dizendo, Deus, ilumina aqui o meu caminho para que eu possa chegar
no meu destino certo, direcionado por ti. Quando Jacó chega neste lugar, a palavra diz que ele viu 3 rebanhos de ovelhas deitados para beber água. 3 rebanhos de ovelha. Aquelas ovelhas não tinha outro lugar para beber água. Naquela região, a única fonte que tinha era aquela. Não tinha outra opção. Nós estamos falando de deserto, um lugar onde a água é escassa. Então aquelas ovelhas precisavam parar ali, Paulo, para beber água. A palavra diz que naquele lugar havia um poço e que naquele poço acontecia um evento. Em João fala que tinha um lugar, um alpendre de Salomão, onde as águas eram agitadas, e quando as águas eram agitadas, descia um anjo, e o primeiro que curava, que descia, era curado. Então, havia um acontecimento. Nesse poço havia um acontecimento. Aí você pode perguntar, o que acontecia nesse poço onde as ovelhas iam beber água? O que acontecia era que os pastores paravam no poço e ficavam ali esperando para que todos os outros pastores chegassem, para que eles pudessem dar água às ovelhas. Havia uma pedra na boca do poço, e a palavra diz que a pedra era grande e pesada. Depois você acompanha a leitura no capítulo 29 de Gênesis. A palavra diz que a pedra era grande e era pesada. Então havia uma limitação no meio daqueles pastores em dar de beber às suas ovelhas. Eles se limitavam com aquele impedimento que acontecia ali, que era aquela pedra grande e pesada que eles não conseguiam tirar se não tivesse todos ali para fazer tal coisa. Obrigada, Paulo. Então tinha que esperar todo mundo chegar para remover aquela pedra. Havia uma limitação. Eu penso que essa limitação aconteceu de geração em geração. Aquela levada, vamos dizer assim, de pastores, não eram os primeiros pastores a passarem por aquilo. Eu acredito que acontecia aquele impedimento, já vinha de anos. Aquele impedimento já vinha de anos naquela região, ali no meio daquele povo. Então as ovelhas ficavam ali, no sol quente, esperando que todos chegassem para poder beber água. Num deserto escaldante, numa hora quente, e tinha que ficar esperando. Só que de repente chega Jacó. Jacó fica parado olhando aquela cena e não entende, né? Por que eles estão parados e não dão água para as ovelhas? Aí no versículo 4 diz assim, versículo 4 do capítulo 29 diz assim: E disse-lhe Jacó: Meus irmãos, de onde sois? E disseram: Somos de Harã. E ele lhes disse: Conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: Conhecemos. Disse-lhes mais: Está ele bem? E disseram: Está bem. E eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse: Eis que ainda é muito dia, não é tempo de ajuntar o gado. Dai de beber às ovelhas, e ide e apacentá-las. Ora, aqueles pastores estavam ali, dia após dia, apacentando aquelas ovelhas e levando aquelas ovelhas a esse tipo de cansaço, se limitando ao impedimento da pedra. Então, para aqueles pastores, não tinha condições de tirar aquela pedra só, Paulo. Eles colocaram aquela pedra como um impedimento na vida deles. E eles não avançaram. Eles não avançaram.
Aí Jacó diz, ei, não é tempo de juntar as ovelhas, ainda é muito dia, elas precisam pastar, elas precisam beber água e voltar de novo para comer, para se restabelecer. É dia ainda. Por que vocês estão aqui ainda parados? Mas eles, mais uma vez, colocaram as suas limitações. Então se entende que há uma mentalidade escravizada pelo impedimento. Eu não posso fazer isso. Eu não posso tirar a pedra. Eu não consigo fazer aquilo. E aí no versículo 8 eles respondem, não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem e removam a pedra de sobre a boca do poço para que demos de beber às ovelhas. E aí eu pergunto, o que é que nós temos declarado na nossa vida? Que tipo de impedimento na nossa vida nós temos abraçado tanto? Que tipo de pedra que há na nossa vida que a gente olha para ela e diz, não, eu não consigo tirar. Não, eu não posso fazer. Eu não dou conta. Eu não sei. Que tipo de pedra há na nossa vida? Tão grande e tão pesada que nós temos ela como limitação na nossa vida. Quantas vezes será que aqueles pastores tentaram, Paulo? A Bíblia não relata, mas eu acredito. E aí eu pergunto, será que eles tentaram mesmo? Se por um acaso eles tivessem a ousadia de, eu vou tentar, eu vou ver se eu dou conta de fazer ou não. Eu vou ver se eu vou ter condições de tirar essa pedra ou não. Não. Eles ouviram que a pedra era grande e pesada e que ele não tinha condições de remover. Eles ficaram com aquela informação e viveram debaixo daquela informação. E não avançaram. E não conseguiram ir além, Paulo. Edson, eu estou olhando para o Edson e dizendo Paulo. Eles não conseguiram ir além, Edson. Eles receberam uma informação de que a pedra era grande e pesada, eles ficaram com aquela limitação dentro deles e eles não avançaram. E nem sequer, penso eu, tentaram tirar aquela pedra. A palavra diz que enquanto Jacó estava ministrando sobre a vida daqueles pastores, ministrando uma palavra que liberta, Jacó estava dizendo, olha, ainda é dia, não é hora dessas ovelhas estarem aqui. Vocês são pastores, vocês precisam saber como lidar com essa situação. Não é assim, elas precisam se alimentar, tem que voltar. Então Jacó estava ministrando sobre aqueles pastores uma palavra de libertação, uma palavra de mudança de mentalidade sobre a vida deles. Porque eles estavam aprisionados numa pedra grande e pesada. Numa limitação de uma pedra grande e pesada. E eles ficaram escravizados nisso. A mentalidade deles ficaram nisso. No versículo 9 diz, estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora, e aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão da sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço. Ei, tinha ali pastores. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Esperando para que os outros chegassem e removessem a pedra. A palavra diz que Jacó, sozinho, removeu a pedra e deu água de beber ao rebanho que Raquel estava trazendo. Eu penso que aqueles homens ficaram boquiabertos, olhando aquele homem mover a pedra sozinho.
porque ali deveria ter uns 3 ou 4 pastores que não conseguiam fazer. Você pode até pensar que foi por causa de Raquel que Jacó fez aquilo. Raquel viu uma moça bonita, disse, não, agora, peraí, agora eu vou mostrar que eu estou malhando bem. Não, peraí que eu vou mostrar para ela agora o que é um braço forte, o que é um corpo musculoso, um homem bem preparado. Você pode até pensar que foi por causa de Raquel que Jacó fez isso. Oh, meu Deus, que ele quis se exibir, que ele quis se amostrar. Podemos até pensar que foi por causa disso. Mas aí, amados, um homem que não tem a revelação de Deus na sua vida não pode lutar contra uma mentalidade escravizada, como Jacó lutou com aqueles pastores que estavam ali. Era uma mentalidade escravizada na limitação que aqueles pastores tinham. E sem uma revelação de Deus, nós não podemos lutar com uma mentalidade escravizada da qual o mundo tem trazido sobre nós. Tem tentado nos envolver, nos encantar, nos seduzir, nos enganar. No versículo 10 diz assim: partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã e chegou a um lugar e passou a noite. Acertando. 10. 10? 10 e 10, calma. 10 do 28, né? 10 do 28. 10 do 28. Partiu Jacó de Berseba e foi-se a Harã e chegou a um lugar onde passou a noite. No início nós falamos que No início nós falamos sobre destino. Nós falamos de caminho e falamos de parada. E aqui no versículo 28, 10, diz que ele chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto. Tomou uma das pedras daquele lugar e, fazendo-a de travesseiro, deitou-se para dormir e sonhou. E eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Tu te estenderás ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. O 15. Estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra. Não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que te tenho dito. Aleluia! Louvado seja o Senhor! Se não for debaixo de uma revelação de quem Deus é, nós não vamos avançar. Se você não sabe quem é o Deus que você serve, se você não sabe qual o teu propósito, nós não vamos avançar. Aqui Jacó foi tomado, foi visitado nessa parada pela revelação de quem era Deus. Eu sou o Deus do teu pai Abraão. Aleluia! Aqui ele diz, eu sou.
É debaixo da minha palavra que você vai andar. Eu estou com você, Jacó, aonde quer que você estiver, eu estou com você. E ele fala a respeito da descendência dele. E ele mostra para Jacó, e ele se revela para Jacó. Então Jacó recebe esta palavra. Ele entende que aquele lugar era o lugar onde Deus estava. Ele entende que ele recebeu uma revelação gloriosa na vida dele. Só debaixo dessa revelação gloriosa que ele teve condições de lutar contra uma mentalidade escravizada. É só debaixo de uma revelação. Eita, Pai. Glória a Deus. É só debaixo de um entendimento. Se eu não tiver o entendimento de quem Deus é na minha vida, eu vou ficar parado no deserto, eu vou morrer no deserto, eu vou ficar parado no meio do caminho, eu vou ficar na estrada, eu não vou chegar em lugar algum, porque eu não sei quem Deus é na minha vida. Eu não tenho identidade. Por isso, aonde eu estiver, eu vou ficar parado, porque eu não sei quem é aquele que me chamou. Aqui, Jacó tem a revelação de quem chamou ele, de quem estava guiando o caminho dele. E ele entendeu que ele estava debaixo de uma revelação de Deus. Ele teve olhos abertos. A revelação de Deus nos leva até o poço. E sobre a revelação de Deus, podemos lidar com os impedimentos no meio do caminho. É só debaixo da revelação dele que nós vamos saber lidar com as adversidades no meio do caminho. Só quem tem a revelação de Deus tem autoridade para resistir a uma mentalidade escravizada. Jacó podia ficar ali juntamente com aqueles pastores. Ora, ele estava chegando num lugar que ele não conhecia, com um povo que ele não sabia quem era. Ele podia simplesmente dizer, se eles estão dizendo que não pode tirar aquela pedra, quem sou eu para tirar? Ele podia cruzar os braços e ficar ali juntamente com eles, esperando o restante dos pastores chegarem para poder remover a pedra. Mas não, ele estava debaixo de uma revelação. E quem está debaixo de uma revelação não para. Quem está debaixo de uma revelação não se acomoda. Quem está debaixo de uma revelação não cruza os braços. Quem está debaixo de uma revelação não espera pelo outro. Se ele pode fazer, ele vai e faz só. A palavra diz que Jacó se levantou sozinho, tirou aquela pedra e deu de beber ao rebanho. Aleluia. Quem está debaixo de uma revelação não espera que o outro venha e ajude ele a fazer. Ele vai, se posiciona e faz. Só a revelação de Deus vai nos dar entendimento para tirar a pedra da boca do poço. Só a revelação de Deus vai nos trazer, nos trazer a um lugar de água e fazer dar de beber as ovelhas que estão sedentas. Só debaixo da revelação de Deus. O Senhor vai nos guiar a um lugar de água e nos fazer dar de beber as ovelhas sedentas. Então, você que tem um ministério, você que tem um chamado, você precisa entender que se você não estiver debaixo da revelação de Deus, você não vai a lugar algum. Vai ficar parado, de braços cruzados. Escravizado. Além de tudo, uma mente escravizada. Se não tiver debaixo da revelação de Deus, vamos continuar com uma mente escravizada, de braços cruzados, e não vamos para lugar algum. Não vamos ter destino. Não vamos ter destino. Não tem progresso, não tem avanço. Vamos ficar andando, vamos ficar como barco à deriva, sem ter lugar de pouso. Então você que tem um ministério, um chamado, busque a revelação de Deus, busque comunhão com Ele a cada dia, busque andar na presença dEle, busque, porque só Deus vai nos dar
a direção que as nossas vidas precisam. E ainda se vier toda qualquer palavra, vai ser muito mais fácil de entrar no nosso coração e nos fazer continuar parados ou fora do trajeto do que nos libertar para... A revelação de Deus, Paulo, nas nossas vidas vai fazer com que aquele que tenha impedimento veja que ele estava errado durante muito tempo. A atitude de Jacó fez com que aqueles pastores entendessem que eles estavam colocando uma limitação na vida deles. Aqueles homens ficaram parados, olhando aquele homem sozinho mover a pedra e dar de beber aquelas ovelhas. Aqueles homens podiam dizer, meu Deus, será que ele tem uma força além? Não, a força além que Jacó tinha foi a revelação de Deus sobre a vida dele. Ele entendeu aquilo, ele compreendeu que ele não estava só. E ele compreendeu que, independente dos acontecimentos lá atrás, de estar fugindo do irmão dele, ele precisava alinhar os passos dele com o Deus de Abraão, com o Deus de Isaac, o pai dele. E ele, no final, faz um voto e ele diz, olha, vamos lá, Gênesis 28. Vamos terminar lendo. 20. Aleluia. E aí, depois que ele entende tudo que ele recebeu de Deus, ele diz assim, no 19: e chamou aquele lugar Betel, porém o nome daquela cidade antes era Luz. Fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem, que ora faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz voltar para a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Ei, o Senhor será o meu Deus. E nós sabemos, se você acompanhar a história no livro de Gênesis, você vai entender, compreender todo o destino que este homem Jacó teve e como Deus foi com ele. Ele entendeu que sem Deus ele não poderia fazer absolutamente nada. Este mesmo Jacó foi o homem que colocou 2 varas descascadas num bebedouro de água e ele enriqueceu porque teve estratégia de Deus, porque estava debaixo de uma revelação de Deus sobre a vida dele. A revelação de Deus sobre as nossas vidas faz a diferença na nossa família, no nosso ministério e aonde nós estivermos. A revelação de Deus fez a diferença na vida de Jacó. Todo o tempo que ele teve debaixo do jugo de Labão, mesmo debaixo de um jugo, ele não foi escravizado. Deus fez com que esse homem triunfasse. É só debaixo da revelação de Deus. Que o seu caminho, que o meu caminho, que o nosso caminho hoje esteja debaixo dessa revelação. Que você se abra e entenda, se abra para o Espírito Santo de Deus e receba a revelação que Ele tem ministrado no teu espírito. Às vezes você tem tido a revelação em sonhos, Arlete, como você tem tido, de que Deus é Deus e que não há outro na sua vida, assim como Jacó, Arlete, sonhou com uma pedra como travesseiro, e Deus mostrou para ele os céus abertos, e ele viu os anjos que desciam e subiam. Talvez você tenha a revelação de Deus, Edson, sobre uma palavra que soltou sobre os seus olhos, e o Espírito Santo mostrou para você algo que você não compreendia até então.
Talvez a revelação de Deus seja uma oração, uma entrega de Dalvânia, de Gleice, minha. Talvez a revelação de Deus seja uma disposição sua, Paulo, um mudar de direção sua, Paulo. Talvez a revelação de Deus para cada um de nós seja diferente, mas Deus está se revelando para cada um de nós de forma diferente, mas Ele está se revelando. Que você entenda e receba a revelação de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Que você se abra para o Espírito Santo, se entregue para o Espírito Santo de Deus e viva e caminhe o seu trajeto debaixo dessa revelação de Deus sobre a tua vida. E você avance. E que o seu caminho prospere debaixo dessa revelação, que o seu ministério prospere debaixo dessa revelação, em nome de Jesus. Chega de ficar parado, chega de braços cruzados, chega de limitações, chega de impedimentos, chega de ficar colocando impedimentos na sua vida. Chega de ficar adorando uma pedra grande e pesada na tua vida. Rompe. Você pode tirar esta pedra do teu caminho. Sim, você pode tirar. Porque você está debaixo da revelação de Deus. E quem está debaixo da revelação de Deus, sim, tem força para tirar esse impedimento. Sim, tem. Que você receba esta palavra na tua vida. E que você caminhe debaixo desta palavra de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Você tem um destino. Você tem um caminho. Neste caminho tem uma parada. Nesta parada, não é para você estagnar. Não é para você estagnar. Não é para você achar que já está tudo bem e ficar ali mesmo. Não. É para você avançar. Porque Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. Amém? Deus tem vitória para você. Deus tem progresso para você. Deus tem uma vida longa, justa e reta para você. É o que Deus tem reservado para cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. E se esta palavra chegou ao seu coração, compartilhe, alimente mais alguém com essa verdade, com a verdade que liberta. Em nome de Jesus. Amém. Pai, no nome santo de Jesus, nós verdadeiramente, Senhor, sabemos e entendemos que o Senhor tem, sim, se revelado a cada um de nós. Que cada um de nós, Pai, venha tomar posse da revelação que o Senhor tem nos dado. Dos sonhos, do entendimento, da palavra. Que cada um de nós venha tomar posse, Senhor, da revelação que o Senhor tem liberado para as nossas vidas. E avance. E chegue ao seu destino. Que o caminho de cada um, Senhor, venha prosperar. Em nome de Jesus. Prosperar na força que vem do Senhor. Prosperar no entendimento que vem do Senhor. Meu Deus, como Jacó teve entendimento quando ele viu aqueles homens parados e aquelas ovelhas sedentas precisando de água. E ele disse, não, meus irmãos, não é assim, ainda é dia. Que é isso? Tire essa pedra da mente de vocês, do entendimento de vocês. Ei, vamos dar água para essas ovelhas, vamos botar essas ovelhas para pastar. Não, meus irmãos, não pode continuar desta forma. Vocês têm condições de tirar pedra, vocês têm condições de dar água para as ovelhas. Não fiquem parados nessa limitação. Vocês colocaram essa limitação em vocês. Vocês entenderam por vocês mesmos que a pedra era grande e pesada, mas não é.
Você pode tirar, meu irmão, você pode tirar, minha irmã. Que em nome de Jesus você receba esse entendimento sobre a tua vida. Que você avance debaixo da revelação do Deus Todo-Poderoso sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você não está no lugar errado, não. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra.